Cara, eu vou te falar, para não pôr o Alan, eu aceitaria isso aí. Aceitaria Virton? Para não pôr o Alan jogando e formar uma dupla com Gerson e Pulgar, eu aceitaria improvisar o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo para usar o Luiz Araújo no lado direito. Pela fase do jogador. E eu entendo, talvez, que o Tite queira até preservar o Ortiz, tá? Porque, de fato, eu acho que o próprio Tite sabe que o Alan tá melhor. Só que o Tite cai nessas contradições, porque ele fala num momento que o campo fala e no outro momento ele bota o Alan de titular. Sendo que o Ortiz talvez tenha sido um dos grandes achados do período de Copa América como zagueiro. Pode não ser o melhor volante do mundo, né? Um zagueiro como volante. Mas, cara, comparado ao Alan, ele consegue dar muito mais, entregar muito mais nesse momento, pela fase do Alan. Por dois motivos. Primeiro, pelo bem técnico do Flamengo e para preservar o Alan. O Alan tem que esperar o momento para ser utilizado. Tem que esperar. Não dá para pegar ele e colocar. Sabe por quê? Ele pode amanhã jogar e me surpreender, o Rafa. Mas com o que o Alan tem feito, o Alan pode amanhã apresentar uma partida que o credencia ser substituído ainda no primeiro tempo, assim como foi o Igor Jesus contra o Bragantino. Existe esse mundo. Porque o Alan não vem jogando nada. E, cara, ele já teve alguns bons momentos no Flamengo. Já teve. Eu acho que teve momentos que você olhava para o Alan e falava assim, pô, eu acho que vai ser um maluco que a gente vai conseguir contar com ele para a temporada. Só que depois da lesão que ele fica parado durante a Copa América, ele volta, irmão. E é essa bomba. E o amigo aqui do chat fez um grande ponto e um grande argumento para esse debate. Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Fortaleza. A nossa dupla de volantes foi Alan e Pulgar nos dois jogos. Momento, talvez, mais trágico do Flamengo durante toda a Copa América. Nem quando o Alan jogou ao lado do Ortiz contra o Atlético Mineiro fora de casa foi tão ruim assim o jogo dessa dupla, comparado ao que foi Alan e Pulgar nesses dois jogos, que particularmente o nível técnico foi mais baixo em um, porque o Cuiabá não é isso tudo, mas o Fortaleza, eu acho que comparado ao nível técnico, foi até um nível técnico aceitável. Fortaleza, que tá subindo, irmão. Se deixar, os caras vão brigar também. Já estão aí. E aí, cara, e aí o amigo coloca, o Pulgar também estava mal. E aí eu trago uma pergunta pra gente, então, aqui. É o Pulgar que estava mal ou é simplesmente o fato da dupla que estava ao lado do Pulgar não conseguir casar os estilos? Porque já no jogo seguinte que o Pulgar jogou do lado do De La Cruz, o Pulgar jogou pra caramba. Sendo que, porra, um jogo depois, já foi, não foi assim, nossa, nota 10, mas também não foi o jogo de um Pulgar nota 5, nota 6, já foi um Pulgar bem mais regular. Eu acho que tem uma situação que engloba. O Pulgar não está no melhor do seu momento. O Alan é o pior jogador do Flamengo hoje. Você bota cocô com merda, não tem como tu fazer isso virar um cheiro bom, irmão. Vai feder. E aí você quer fazer isso num jogo contra um Palmeiras, fora de casa, num jogo que, beleza, você tem a vantagem. Mas para quem acha que está decidido, não está decidido, irmão. É nesses jogos que um time cai do cavalo. É um Palmeiras que não vence há uns 4 jogos. Palmeiras que perdeu para Fluminense, Palmeiras que perdeu para Botafogo, que perdeu para Vitória, que foi amassado pelo Flamengo e que acaba de empatar com o Internacional. Mas no próximo jogo, pode ser o jogo da vida dos caras. É o jogo que eles têm para corresponder. Então, assim, eu não considero esse jogo batido e acho um risco desnecessário você usar o Alan nesse jogo. Olhando para o campo está gritando para o Tite, não para o Alan. Com todo o respeito que eu tenho ao Alan, tá? Eu acho que ele pode voltar a ser útil. Eu acho que ele é um jogador interessante,
só que ele não é moldado para esse estilo do Tite. Ele é moldado para um outro estilo, talvez um estilo que o Sampaoli gostaria de empregar, mas não para esse estilo do Tite. Então, o Alan tem que ser aquele quebra-galho. Só que o jogo de amanhã não é um quebra-galho. O jogo de amanhã requer um jogador que possa te oferecer mais do que isso. E com todo respeito ao Alan, o Ortiz improvisado entregou mais do que o Alan, que é da função. Até hoje, porque, vamos lá, qual é a característica do Alan, Rafa? Combate. Sai toda hora para combater. Tem hora que ele está lá na frente. E o que requer o combate? O que eu falei lá atrás. Tu tem que estar com ritmo de jogo. Tu tem que estar com um vigor físico bom. E não é isso que está apresentando. Contra o São Paulo, meu irmão, se o São Paulo fosse um bonde, o Alan não ia trabalhar nenhum dia, porque ele chegava atrasado para pegar o bonde todo dia, pô. O Alan não conseguiu subir no bonde uma vez. Ah, mas então o Lucas Moura era o bonde, o Caleri era o ônibus, ele não pegou o ônibus. O Rato era o trem, ele não pegou o trem. O Alan não foi para trabalhar nenhum dia da semana, enfrentando o São Paulo. E, cara, sinceramente, o Ortiz oferece uma característica que o Alan não consegue. E que venderam um pouco pra gente isso, que é a qualidade da saída de bola. O que o Alan toca de bola para trás e para o lado é brincadeira. E aí eu vou até levantar aqui um adendo também. Eu acho que pode ser com relação à baixa confiança que ele tem. Ele não está confiante ao ponto de pegar e dar um passe mais agudo, porque está meio abalado. Mas quando ele faz, Rafa, meu irmão, eu fiz a maioria das narrações com Bigode. Toda vez que eu fazia aqui um jogo com o Bigode falava, pô, tu tem Arrascaeta, tu tem De La Cruz, tu tem Pulgar, e quem tá tentando armar o jogo e fazer uma jogada um pouco mais plástica é o Alan, pô. Tá errado. Então, assim, o Ortiz, mesmo improvisado, me agradou mais. O Tite vai com o Alan porque o Tite tem essas tendências à panela. E quando eu digo a panela, é querer agradar o grupo. O Tite não vai vir a um jogo que ele tem um volante à disposição e colocar um cara improvisado. Ele só vai fazer isso quando não tiver a outra opção ou quando a opção for um menino. Por isso que quando você falou do Lohan, Rafa, esquece. Não vai ter Lohan. Ah, o Everton Araújo. Depois que todo mundo voltou, o Everton Araújo a gente não viu pintado de ouro. Nem no banco de reservas a gente viu mais. Quando o Tite precisa dos moleques para salvar, ele usa. Mas quando tá a porra do Alan se arrastando dentro de campo, o Everton Araújo não passa nem na beira do campo. O Tite só usa os moleques quando não tem outro recurso. Né? Então, assim, é com pesar. Mas hoje, se eu pudesse dizer, com o futebol apresentado hoje, o Alan não veste a camisa do Flamengo. Ele não tem qualidade suficiente para vestir a camisa do Flamengo. Doa quem doer. Olhando o que foi investido, o torcedor do Atlético Mineiro e os dirigentes têm que estar dando gargalhada, porque eles fizeram dinheiro com um jogador que não veste a camisa de um clube grande da Série A. A verdade é essa. Hoje, com o futebol apresentado, o Alan veste a camisa de um Cuiabá, o Alan veste a camisa de um Vitória, de um Juventude, mas de um Flamengo, ele não veste. Agora, se ele quiser mostrar o que ele tem a oferecer, eu posso até mudar de opinião. Eu estou falando com o que eu estou vendo agora. E o agora me prova que um jogador da zaga improvisado é melhor do que o nosso volante de ofício, chamado Alan. Chegou rindo pra caralho no Flamengo e tá me fazendo ficar puto e com raiva. Ele ri e eu choro, né? Mas se for chorar, mande áudio, né? Tem gente que diz assim. Eu iria de Pulgar e Ortiz. Eu acho extremamente arriscado usar o Alan. E digo mais, é capaz do Tite perceber isso e fazer a mudança. O problema é que essa mudança pode ter custado caro.